Olá, colega, tudo bem com vocês? Professora Anília aqui e hoje nós vamos falar sobre biodiversidade, esse tema tão popularizado, né? Tão comentado agora pelas mídias que a gente precisa preservar a biodiversidade e que é verdade, só que muitas vezes existe uma má compreensão com relação a esse conceito. Inclusive, quando eu vejo uma banca de concurso falando que vai cobrar biodiversidade, eu fico assim, tá bom, querida banca, mas que biodiversidade é essa que você está cobrando, né? Porque a biodiversidade tem toda essa questão, né, dos marcos legais, do conceito, do contexto histórico, tem os níveis de biodiversidade, tem as áreas nas quais a biodiversidade permeia, e aí quando entra nessas áreas, um concurso que coloca a palavra biodiversidade, ele pode querer te cobrar taxonomia, evolução, ecologia. Ele pode querer entrar nos assuntos de tipos de ecossistemas, de tipos de bioma, de reinos. Então, que biodiversidade é essa que esse concurso está querendo falar? Como eu gosto de deixar o curso aqui bem completinho, a gente tem essa aula de biodiversidade com foco, né, em alguns tópicos importantes, mas a gente tem aula sim sobre os principais grupos de seres vivos, aula de ecologia, aula de evolução, separadamente, né, para a gente poder conseguir abranger o máximo possível da biodiversidade que é tão rica do nosso planeta. Então, bora lá. Uma aula de introdução à biodiversidade. Bom, gente, como eu falei para vocês, sabe aquela palavra sobre meio ambiente que fica sempre popularizada e por muito tempo a gente escuta falando só nela? Isso aconteceu com o termo, por exemplo, sustentabilidade, né? Que a gente precisa ser sustentável. E aí esse termo popularizou e várias pessoas começaram a falar sobre sustentabilidade na mídia, sobre o uso sustentável, sobre deixar algo para as próximas gerações. Agora a gente tem garrafa sustentável, a gente tem sacola sustentável, a gente tem bolsa sustentável, a gente tem roupa feita com material sustentável. E que bom, né, que a gente fala sobre isso. Só que muitas vezes, com a grande gama de pessoas participando, rola também alguns conceitos errados sendo falados ou pessoas que usam do termo para fazer um marketing para um produto que na verdade não tem nada de sustentável, né? E aí agora a gente tem escutado muito falar sobre biodiversidade, que a gente precisa preservar a biodiversidade, que a biodiversidade de tal lugar está sendo ameaçada, que esse produto vai ajudar na conservação da biodiversidade. Mas e aí? O que de fato é biodiversidade? Inclusive, o Brasil é um dos países com maior recurso de biodiversidade que a gente encontra no planeta, tanto biodiversidade terrestre ou biodiversidade aquática, principalmente pluvial. E a biodiversidade é um dos maiores patrimônios do mundo e muita gente nem sabe, né? Então vamos falar sobre isso. Então eu separei essa aula em 4 tópicos importantes, um falando sobre o contexto, falando um pouquinho sobre o conceito da biodiversidade, um breve histórico. O outro hoje eu vou falar sobre os níveis de diversidade, diversidade genética, de espécies ecológica e ameaça à biodiversidade, quais são as principais ameaças. No meu curso completo aqui vocês veem também a parte de impactos ambientais, que são as ameaças à biodiversidade, e pontos chaves relacionados ao reino dos seres vivos e aos biomas, tá bom? Então bora para nossa aulinha. Qual que é a importância da gente estudar a biodiversidade? Então, eu coloquei aí que a biodiversidade ela apresenta uma importância ambiental, econômica, social e até mesmo cultural, porque é graças à biodiversidade que se pode obter alimentos, roupas, medicamentos e energia, representando a maior riqueza do planeta Terra. A sua importância para o bem-estar e a saúde humana ganhou destaque quando o processo de perda da diversidade biológica gerou diversos transtornos no mundo, como extinção de espécies, falta de alimentos em diversas regiões do planeta e alterações climáticas, que a gente consegue muito bem ver, né? Uma hora tem pessoas no mundo morrendo por causa da seca, outra hora por causa da enchente, outra hora por causa do excesso de neve. E aí que a gente precisa entender uma coisa: é graças à biodiversidade que a gente também está perpetuando nessa terra, ou seja, que a gente também está durando nessa terra. É graças a ela também que a gente está aqui. A biodiversidade, ela está relacionada com a base da existência humana, é o principal suporte para as nossas vidas. Então, quando a gente está vendo lá a ecologia,
que a gente vê que se um produtor, se ele deixa de existir, isso vai afetar toda aquela cadeia alimentar, ou seja, aquela cadeia alimentar pode extinguir, aqueles organismos podem morrer ou eles migrarem para outros ambientes e causarem desequilíbrios naquelas outras cadeias alimentares. Isso uma hora chega em nós. A gente já viu quando a gente fica, por exemplo, sem chuva em determinada região, isso afeta a colheita, isso afeta a base primária de um alimento e a gente fica sem aquele alimento ou aquele alimento encarece muito. Nossa, o preço do tomate era R$ 4 o quilo, aí agora tá 12, tá R$ 20 o quilo. A gente já viu loucuras assim durante a nossa história tão curta de vida, né? E é por meio da diversidade, da biodiversidade, que os ecossistemas são regulados. E aí os processos climáticos, a filtração da água, a purificação da água, a reciclagem de nutrientes, que mantém a fertilidade dos solos, vão virar recursos para a gente, como a madeira, como alimento, como medicamento. Então, assim, às vezes a pessoa só lembra da biodiversidade quando ela fica sabendo de um animalzinho que morreu, de um bichinho que foi extinto, de uma planta que sumiu daquela região, ou quando ela fica, né, sem determinada fonte de alimento, ou quando o alimento encarece. Mas, gente, ó, é muito mais do que isso. Nós estamos interligados como seres vivos, nós seres humanos, estamos interligados com outros seres vivos, animais, vegetais e etc, tá? E é claro que isso tudo, a nossa relação entre esses outros seres vivos vai afetar os fatores abióticos e a nossa relação direta com os fatores abióticos também. Então, seguindo aqui, falando do contexto, né, bem rapidinho. A palavra biodiversidade, ela de forma registrada, aconteceu em 1985, quando o biólogo Walter G. Rosen, ele buscava um nome legal para um encontro de cientistas especializados em diversidade biológica. E aí esse congresso aí, que foi um fórum nacional, chamou o Fórum Nacional da Biodiversidade. Esse evento ocorreu em Washington, que é a capital norte-americana, em 1986. Já em 1988, esse biólogo Edward Wilson, ele organizou a primeira publicação com o tema biodiversidade, que foi composta por 60 artigos científicos das maiores autoridades internacionais sobre o assunto. E após anos de debate e crescente preocupações à conservação da biodiversidade, a Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente no Rio de Janeiro, em 1992, foi conhecida como Rio 92, lançou um Tratado Internacional de Conservação sobre a Biodiversidade Biológica, que é chamado de CDB, que trouxe uma ampla e funcional definição da diversidade biológica. E aí, nesse tratado, trouxe temas importantes, subdividiu a biodiversidade em áreas que a gente consegue entender, foram assumidos compromissos em favor da biodiversidade. Aqui eu coloquei alguns conceitos importantes que a gente tem que saber quando está estudando biodiversidade. O primeiro é o conceito de ecossistema, né? Que ecossistema, ele é como se fosse um arranjo de peças interligados. Como assim? A gente já sabe, né? Que eco é lá e sistema vem de articulação. Então, o ecossistema é a articulação de algumas peças que formam um lar, o habitat de determinada espécie, né? E esse neologismo aí, que formou essa palavra ecossistema, ele foi registrado por um botânico chamado Arthur Tunsley. Mas que peças são essas? Então, a gente tem os seres vivos e a gente tem os fatores do ambiente, certo? Então, lá em ecologia, a gente estuda que os seres vivos, eles são divididos em autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento, heterótrofo não produz, tem que caçar. A gente estuda que os fatores do ambiente, eles podem ser físicos, químicos e biológicos. Então, são aquilo que a gente fala que não tem vida, mas que faz parte do meio ambiente e interfere na vida daqueles seres que estão ali, desde a luz do sol, a química de um alimento, a rocha que está ali, a areia, o vento. Beleza, né? Então, o ecossistema é a junção das comunidades biológicas mais os fatores do ambiente. E esse botânico inglês aí, o Arthur Tunsley, ele é considerado um dos pioneiros da ecologia, que é o ramo da biologia que estuda o vínculo dos seres vivos no âmbito do seu habitat, que é o estudo da nossa casinha, né, que é o planeta Terra. Beleza.
O outro termo importante que está aí, que até hoje é muito discutido, se você perguntar para um geógrafo, ele vai te dar uma definição, se você perguntar para um biólogo, ele vai te dar outra definição. Mas aqui, né, como nós somos da área da biologia, a gente pega uma definição biológica relacionada a bioma que diz o quê? Que o bioma é um ambiente que passou por diversas modificações ao longo dos anos, mas aqui, como nós somos da biologia, a gente vai estudar o seguinte, né? A gente sabe que ao longo dos anos o bioma passou por discussões a respeito desse termo, mas a gente entende que o termo mais didático é a de que o bioma é uma unidade ou uma grande unidade biológica, um espaço geográfico cujas características são definidas por um macroclima, uma fitofisionomia, um tipo de solo e altitude, dentre outros critérios. Então, se você parar para pensar o que? O bioma ele é um conjunto de ecossistemas onde a gente tem um macroclima que é bem similar entre esse conjunto de ecossistema, uma fauna e uma flora que transita bem entre esse conjunto de ecossistema, um tipo de solo, estão sob determinada localidade geográfica, altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, que a gente consegue definir. Aí você olha para aquilo ali por muitos anos e ele se mantém numa certa constância, a gente define aquilo ali como um bioma. Agora, o que é um hotspot? Um hotspot é uma área considerada de grande biodiversidade, rica principalmente em espécies endêmicas, ou seja, espécies que a gente só encontra naquela região e que apresentam um alto grau de ameaça, ou seja, tem muita espécie endêmica ali, eles estão sofrendo algum problema, algum impacto ambiental, alguma ação antrópica ali e que necessita de uma atenção urgente, de medidas de proteção, de um tipo de conservação, de recuperação. E aí a gente considera o hotspot uma área prioritária para ações de conservação ambiental. Beleza? Seguindo, então, nós já vamos para os níveis de biodiversidade. E aí, como eu falei para vocês, a gente teve aquela convenção sobre diversidade biológica, e aí ela deu um conceito bem legal para a gente de biodiversidade que a gente utiliza, que fala assim, que a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistema. Então, a biodiversidade ela está relacionada com a variabilidade de organismos e de ecossistemas e as suas relações dentro de espécies, entre as espécies e de ecossistemas. Então, vamos lá. Com esses termos aqui, a gente consegue definir 3 tipos de diversidades interessantes. Dentro de espécies, a gente pode entender como a diversidade genética, que é aquela informação genética contida dentro de todos os seres vivos e a sua variabilidade. Então, aqui eu estou falando de genótipo, eu estou falando do fenótipo, que tem ali interferência direta com o genótipo. O sequenciamento do genoma ele foi muito importante para a gente entender relações de parentesco entre as espécies, a gente entendeu como que surgem novas espécies, né? Como que a variabilidade de fato ela é transmitida e como ela ocorre, né? Já a diversidade das espécies é a riqueza de número de espécies existentes de uma área geográfica sob a ação da evolução. E aí, dentro de diversidade de espécies, tem gente que consegue fazer uma subdivisão colocando a diversidade filética, que está falando sobre a relação de parentesco evolutivo entre as espécies, tá? E aí, dentro da diversidade de espécies relacionada com a evolução, a gente estuda inclusive processos de como novas espécies são formadas, que é a especiação, como que determinada característica apareceu em espécies tão diferentes, que têm localização geográfica tão diferentes, que é a questão da coevolução. Tem uma coevolução, por exemplo, que ela é chamada de coevolução específica, né? Que ela fala de uma determinada espécie em relação a outra. Então, por exemplo, você tem uma planta que ela elabora um tipo de veneno, uma substância tóxica para se defender de insetos. Mas aí você tem uma espécie de inseto que é imune a esse veneno. Assim, apenas essa espécie que é imune consegue visitar a planta, colher ali o pólen, né? Muito interessante. Então,
Para pensar como assim, né? Então, isso é o que a gente chama de coevolução específica, quando você tem uma espécie que produz uma substância, mas você tem a outra espécie que ela é imune a essa substância, e graças a isso, essa outra espécie que é imune, ela ajuda essa planta no processo de disseminar, né, de gerar descendentes, já que ela ajuda com a polinização, ao mesmo tempo que as outras espécies não conseguem, e aí ela se garante, né, com relação a essa proteção. Beleza, então vocês entenderam, né? Número de espécies e relacionadas à evolução delas também. Já a diversidade ecológica é aquela que a gente está falando sobre as comunidades biológicas, mais a interação com os fatores abióticos. Então, eu estou falando de ecossistemas. E aí a gente entra nos tipos de ecossistema, diferença de ecossistema aquático para ecossistema terrestre. Quais são as adaptações dos seres vivos num ecossistema aquático, num ecossistema terrestre? Que a gente já fala das relações ecológicas, mas eu quero falar com vocês uma coisa. Vale ressaltar que, por mais que eu esteja dividindo com vocês aqui esses tipos de diversidade, o estudo da biodiversidade ele não deveria ser estudado de forma fragmentada, porque a diversidade genética não existe sem a diversidade de espécie, a diversidade de espécie não existe sem a diversidade ecológica e vice-versa. Então, são tudo dentro de uma única biodiversidade. Mas para facilitar e a gente ter pessoas que são especialistas na área, a gente faz essa diferenciação. Aí entra um tópico interessante: como medir a diversidade de uma comunidade biológica. Eu coloquei aqui 3 critérios para que você compreenda como que a gente pode definir que determinado ambiente é mais biodiverso do que outro. Mas eu te garanto já uma coisa: cada um dos critérios eles vão ser relativos em relação aos outros. Então a gente pode ter um bioma que ele tem um grande número de espécies, de quantidade deles. Mas quando você vai olhar, cada uma dessas espécies estão em um número muito significativo comparado com um outro bioma. Você já vai entender isso aqui. Então, vou sair da tela aqui para você conseguir visualizar essa imagem, enquanto a gente vai fazendo uma análise sobre. Então, vamos lá aqui, pessoal. A gente divide, né, essa forma de medir a diversidade de uma comunidade biológica em 3 critérios. O critério da riqueza, que fala sobre o número de espécies, então, uma quantidade de espécies que a gente tem ali, tá? A abundância, que é o número de indivíduos de uma espécie dentro da comunidade. Então, por exemplo, aqui eu vou contar, aqui tem 22 espécies, tá? Tem 22 números de indivíduos, isso é a riqueza. Já aqui na abundância eu vou contar quais o número de indivíduos de cada uma das espécies. Então, eu vou contar quantas dessa árvore vermelha, amarela, laranjada aqui, quantas dessa verde, entendeu? Beleza, e a gente tem a frequência, que é o número de locais que uma espécie foi encontrada e o número total de locais de amostragem que a gente está olhando. Então, vamos aos poucos aqui para a gente conseguir entender. Então, eu coloquei 3 amostras aqui de ecossistemas ou de regiões de um ecossistema, tá? Então, a gente tem o ecossistema 1, o ecossistema 2 e o ecossistema 3. O que você repara nesses 3 ecossistemas? Que a gente encontra 3 espécies diferentes, tá? Então, eu vou colocar aqui que a gente tem esse pinheiro, que ele é chamado de pinheiro branco, a gente tem essa árvore aqui alaranjada e a gente tem essa outra árvore aqui verde escura, tá? Não vou nem me ater em nomes, é só para vocês entenderem que a gente tem 3 indivíduos diferentes. Quando eu olho para esse primeiro ecossistema aqui, eu vejo que ele tem 2 espécies. Quando eu falo que ele tem 2 tipos de espécies, eu estou falando da riqueza. Esse aqui também tem 2 tipos de espécies, então estou falando da riqueza. E esse aqui também tem 2 tipos de espécies, estou falando da riqueza. Beleza, número de espécies. Agora, o que é a abundância? A abundância é o número de indivíduos de uma espécie dentro da comunidade. Então, se eu parar para contar aqui quantos indivíduos no total eu tenho aqui, e desse total, quantas são dessa árvore alaranjada e quantas são dessa verde escura? A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, tá? Já a frequência é em quantos locais diferentes determinada espécie apareceu. Então, se você reparar, essa espécie aqui, ó, essa verde claro aqui, ela apareceu só aqui. Essa daqui já apareceu em todas, então ela tem uma frequência maior por aparecer em vários locais. Então, vamos agora, de fato, aos números, né? Beleza.
Então, o primeiro aqui, a riqueza desse primeiro é de 2 espécies. Agora, qual que é a abundância? A espécie 1, ela tem 12 indivíduos. Então, se eu contar aqui, ó, essa espécie aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 indivíduos. E a laranjada, a mesma coisa, tem 12 indivíduos. Agora, no outro. Aqui também tem uma riqueza de 2 espécies. A espécie 1 também tem 12 e a espécie 3, que é a verde clara, também tem 12. Já essa daqui tem 2 também. Só que a espécie 1 tem 18 números, enquanto a espécie 2 só tem 4 números aqui. Então, isso é uma das formas. Agora, se eu te perguntar, qual é um ambiente mais biodiverso? E aí? Isso não vai depender de alguns pontos? Vai depender, por exemplo, se eu estou olhando para a biodiversidade de uma espécie ou se eu estou olhando para o ambiente todo. Se eu tivesse um ambiente que tivesse as 3 espécies mais ou menos distribuídas da mesma forma, ele seria mais biodiverso do que esses que eu estou mostrando aqui? Então, a gente tem que entender como que a gente vai fazer essa análise. Outra coisa importante, a gente não consegue, às vezes, né? Na maioria das vezes, mesmo que você use um drone, algum equipamento de sensoriamento, você não consegue medir, contar áreas muito grandes para você determinar a biodiversidade de uma espécie. Então, você escolhe um fragmento e aí você vai fazer várias réplicas desse fragmento para você conseguir ter uma amostragem grande para de fato definir um cálculo mais seguro, né? Então, existe um negócio que a gente chama de abundância relativa, que é o quê? Você vai pegar a quantidade de espécies que você encontrou do seu objeto de estudo. Então, vamos supor aqui que seja a minha árvore laranjada, né? Então, olhando para esses 3 ambientes aqui, eu encontrei 12 delas aqui nessa região e eu encontrei aqui mais 4 dela aqui. Então, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, o que eu vou fazer? Eu tô olhando só para essas 2 regiões aqui, ou eu tô olhando para as 3 regiões aqui. Aí, você tem que definir. Então, vamos supor que eu estou olhando para as 3 regiões aqui. Nas 3 regiões, eu encontrei 12, 13, 14, 15, 16 espécies da árvore laranjada. Como que eu vou fazer o cálculo da abundância relativa? Eu vou pegar 16 e dividir sobre o número de todas as espécies que eu encontrei nesse lugar. Então, como eu já sei que tem 66 árvores nesses 3 ambientes, então eu vou dividir 22 por 66 e eu vou obter 33% de árvores laranjadas. Então, isso aí é a minha abundância relativa, tá? Então, gente, na prática, para pensar, né? Se alguém falar para você assim, o que é mais biodiverso? A savana ou a floresta amazônica? A tundra ou a floresta amazônica? Então, isso não depende se eu estou olhando para número de espécies, estou olhando para quantidade de espécies, estou olhando para frequência de espécies. Então, a gente tem esses critérios aí para nos auxiliar. A exemplo do manguezal, né? O manguezal ele tem um número de espécies baixo. Quando eu falo número de espécies, quantidade de espécies que existe é baixo. São poucos animais e vegetais que conseguem sobreviver àquela salinidade, né, da maré. Mas, em compensação, as populações que existem lá, daquelas espécies, elas estão em grande quantidade, em grande número de indivíduos, cada uma das espécies. Por quê? Porque não tem muita competição por espaço nem por alimento. Então, você entendeu? Às vezes ela é baixa em biodiversidade em um ponto, mais alta em outro ponto. E a mesma coisa se a gente fosse falar de recife de coral, de floresta pluvial e etc, tá? Seguindo aqui, eu coloquei aqui a frequência relativa de cada uma das espécies, né? 100% dessa espécie aqui, porque ela está em todos os ambientes, 66% a espécie 2 e 33% a espécie 3. Isso aqui, gente, é um cálculo baseado em quantos ambientes ela aparece. Então, eu fiz com vocês da árvore laranjada baseada em número de indivíduos. Mas agora vamos fazer baseada nos locais que ela aparece. Então, eu vou colocar assim, a árvore verdinha escura, ela aparece em todos os ambientes. Então, de 3 ambientes, ela aparece em 3, 100%. A árvore laranjadinha, ela aparece em 2 ambientes de 3 ambientes. Então, se eu fazer a conta, ela é 66%. E a árvore 3, que é a verde clara, ela só aparece em um ambiente dos 3. Então, essa é a frequência dela em relação às amostragens, tá? Então, a gente fez o cálculo da mudança relativa e agora vocês estão entendendo o cálculo da frequência.
Pontos importantes para a gente entender. A equidade ou equitabilidade, igualdade, refere-se ao padrão de distribuição de indivíduos entre as espécies, sendo proporcional à diversidade, exceto se houver codominância das espécies. Ou seja, veremos se diferentes espécies possuem abundância semelhante ou divergente, tá? Quando a gente está fazendo o cálculo, a gente consegue chegar nessa proposta. Agora, com relação à dominância, como o próprio nome diz, refere-se à dominância de uma ou mais espécies numa determinada comunidade, habitat ou região. Então, a gente consegue analisar, a gente tem um padrão de abundância semelhante ou não entre as espécies. Essa espécie aqui parece dominar mais do que as outras. Então, esse é um padrão de análise que a gente pode fazer da biodiversidade. Falando agora dentro de biodiversidade ainda, eu falei com vocês que uma questão de concurso que cobra biodiversidade, ela pode querer falar sobre reinos, né? E aí eu trouxe uma definição mais recente de reinos que a gente tem, que é a que existem 6 e não 5. E essa definição, ela veio de uma análise do USE lá, que é aquele mesmo que falou sobre os domínios, né? Que existem 3 domínios. Então, os domínios são bactéria, arquea e eucária, baseado nos tipos celulares. Beleza. Agora, dentro de bactéria e arquea, a gente tem um reino chamado Monera. E o reino Monera, então, ele agrupa as arqueas, que são seres extremófilos, e as bactérias, que são aquelas que a gente já conhece aí lá, que são unicelulares, procariotos, e que podem ter uma boa relação com a gente ou uma relação ruim, que causa uma doença, que é a bacteriose. Dentro dos eucariotos, a gente teria a divisão dos protistas, das plantas, dos fungos e dos animais. Então, uma coisa para você entender. Aqui a gente tem os 5 reinos que a gente conhece, né? Monera, protistas, plantas, fungos e animais. Só que agora a gente tem uma definição mais nova de que as bactérias verdadeiras, que é aquelas que a gente conhece, são um reino chamado eubactéria. E as árqueas têm um outro reino chamado arqueobactéria. E aí a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 reinos, tá? Eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre os 6 reinos. Lembrando, gente, a sua prova pode cobrar só 5 reinos. Eu estou trazendo uma visão mais atualizada, principalmente nesse estudo de biodiversidade. Eu falei para vocês na nossa aula passada que era para vocês lerem, né, um textinho lá sobre os reinos, que é importante a gente já ir se familiarizando com as características gerais de cada um deles, porque quando a gente entra para estudar cada grupo, a base você já sabe. Então, o reino Monera, por exemplo, ele engloba todos os organismos procariontes existentes, ou seja, todos os organismos que não apresentam núcleo delimitado por uma membrana nuclear, um núcleo organizado. E aí a gente tem os seres que são unicelulares, que têm modo de nutrição que podem ser autótrofos ou heterótrofos, e são representantes as cianobactérias e as bactérias verdadeiras, né? E no caso da nossa definição antiga, as arqueobactérias entram aqui. Mas a arqueobactéria tem característica diferente das bactérias, como a parede celular, alguns tipos de nutrição, os locais onde elas vivem. A gente vai ver isso na nossa aula específica de reino Monera, que é o que fez ter essa divisão mais nova entre esses 2 reinos. Já o reino protista ou protoctista é aquele que muita gente fala que todos os seres que não se agrupam, não conseguem fazer parte dos outros 4, 5 reinos, eles entram dentro dos protozoários, porque é uma grande bagunça, porque a gente tem alga, a gente tem, né, os protozoários propriamente ditos, então você vai ter ser unicelular, você vai ter ser pluricelular, multicelular, né? Você vai ter organismo autótrofo, heterotrófico, você vai ter muitos associados com outros seres, outros que geram doenças em nós seres humanos. Aí entra o reino vegetal. O reino vegetal, chamado de metáfita ou embriófita, ele tem organismos exclusivamente autótrofos, células eucariotas, são multicelulares. É um grupo também diverso que vai desde plantas muito simples, como os musgos, até plantas bem complexas, né? Que geram frutos, que têm flores, como é o caso das angiospermas. Tem tipos variados de clorofila.
Sem eles, a gente não teria uma boa umidade no planeta, também contribuem com a taxa de oxigênio que a gente respira. Aí vem o reino fungi, onde a gente tem os organismos unicelulares ou multicelulares, com células eucarióticas. Todos os representantes desse reino são heterotróficos. A gente tem indivíduos pequenos, indivíduos muito extensos, né? Ocupando boa parte de um território, inclusive, se eu não me engano, o maior ser vivo é um fungo. A principal característica dele que distingue ele das plantas é exatamente o fato deles não serem capazes de produzir o próprio alimento. E a gente tem levedura, bolor, cogumelo, estão muito relacionados também com a nossa alimentação, com a nossa saúde. O reino animal, também chamado de metazoa, né? Onde a gente tem os organismos multicelulares, eucariontes, euterotróficos, e a gente tem desde esponja, que não forma tecido verdadeiro, que tem uma divisão ali que é chamado de parazoários, até os que têm tecido verdadeiro, que chegam ao estágio de gastrulação na embriologia, que são os eumetazoários, que vai de quinidários para cima, né? E é um grupo extremamente diverso também, já que a gente tem aquela divisão, agora eu não lembro se é parafilética, né, gente? Mas não é uma divisão real, né? Que é entre vertebrados e invertebrados, que a gente tem ali a galera ali do filo dos cordados. Belezinha? Dito isso, a gente termina essa aula falando os pontos-chave relacionados aos biomas, que é o conjunto de ecossistema que diferem um dos outros na sua estrutura e vegetação predominante e nas adaptações dos organismos às condições e clima do solo. Quais são os fatores que contribuem para as variações do clima e a formação dos biomas? Então, coloquei aqui, os biomas do mundo inteiro. Então, você vai reparar que existe uma certa tendência, né, da gente colocar nomes diferentes de bioma aqui no Brasil. Por quê? Porque o nosso Brasil ele é tão diverso que realmente, de fato, parece que é um bioma diferente. Mas para a maioria dos pesquisadores, por exemplo, o Cerrado e a Savana, eles estão classificados dentro da mesma categoria, né? Então, a gente vê que tem faixas verde escura aqui, por exemplo, representando a taiga, que a gente encontra em outras regiões do planeta. De floresta tropical, que a gente encontra em outras regiões do planeta, que está pintado de rosinha aqui. Mas quando a gente for falar só de bioma, se a gente tiver uma aula só de bioma, aí sim a gente foca nos biomas brasileiros e explica um pouquinho sobre cada um deles. O que eu quero que vocês entendam agora nessa aula de biodiversidade é como a gente define um bioma, né? Então, a gente pode definir com base na altitude, na latitude, ou seja, né, quanto maior a latitude vai se aproximando lá dos polos, menor a temperatura. Isso acontece porque os raios solares incidem com maior inclinação em regiões que são mais distantes da linha do Equador. Então, a gente define a latitude pela sua distância da linha do Equador, a altitude pela altura, né, pelo comprimento. Como o aquecimento do ar ele é feito por irradiação, em locais mais altos a temperatura é menor. Logo, quanto maior a altitude, menor também vai ser a temperatura. Aí vem a maritimidade e a continentalidade. Então, a maritimidade, o clima de regiões próximas ao litoral, recebe muita influência dos oceanos. Geralmente, as cidades litorâneas são muito úmidas, com a presença de alto índice de chuvas. Já a continentalidade, né, tá falando sobre regiões distantes dos oceanos. O clima tende a ser mais seco, ser mais quente. Isso ocorre porque essas regiões sofrem pouca ou nenhuma influência das massas úmidas que vão passando ali perto do litoral. É difícil chegar essa nuvem carregada ali com umidade em regiões que estão muito distantes do oceano. A gente também tem as formas de relevo, então o relevo influencia sim no clima, na temperatura, no tipo de animal que a gente vai encontrar, no tipo de vegetação. Então, regiões localizadas próximas ou entre montanhas possuem um clima influenciado pelo aquele lugar, né? As montanhas, por exemplo, elas dificultam as massas de ar, influenciando na umidade e o índice pluviométrico da região. Numa cidade localizada entre montanhas, por exemplo, pode fazer mais calor do que em outra. E aí, o que acontece? O que é uma região localizada entre montanhas? É um vale. Olha aqui, montanha, montanha, a gente tem um vale aqui no meio. E eu tenho um exemplo da minha cidade natal, que é Governador Valadares. A gente é influenciado pela continentalidade, que a gente está longe do oceano, e a gente é uma região entre montanhas. Então, Valadares é muito quente, tá, gente? Muito quente. Quando faz frio lá, a gente acha que é o fim do mundo. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de biomas brasileiros. Tem um texto bem legal aqui, acho que é do Guia do Estudante, que tem essas ilustrações. Tem vídeos explicando um pouquinho sobre cada bioma.
E o que eu quero que você se atenha aqui? Que quando a gente está estudando a biodiversidade de um bioma, a gente fala sobre, né, as características gerais dele, aonde ele está localizado, território, tamanho do território, a umidade relativa do ar dele, o clima e o tempo. A gente fala sobre o solo, se é um solo mais fértil, se é um solo mais arenoso, é um solo mais úmido, as bacias hidrográficas que tem nessa região, o relevo, qual é o tipo de fauna que a gente encontra, é uma fauna endêmica. Outra coisa, qual é a vegetação, a flora, quais são as adaptações dessa flora a esse clima. Então você vê que o cerrado, as árvores lá são adaptadas, né, a sobreviver àquele clima quente, diferente, por exemplo, das árvores lá da Amazônia, onde chove muito, e elas têm que tomar cuidado com um tipo de solo que pode perder, né, pode ficar pobre de tanta chuva passando por ele. Quais são os desafios desse ambiente? Qual tipo de projeto de conservação que a gente encontra neles? Quais são os caminhos, né, da preservação? Então, gente, isso aqui seria uma aula à parte, né? Eu estou citando para vocês porque o edital de vocês, se tem biodiversidade, ele pode entrar sim nesse assunto. Agora, se o edital explicita os tipos de bioma, aí a gente vai ter aula dos tipos de bioma, né? Principais ameaças à biodiversidade. Então, eu coloquei aqui poluição, desmatamento, exploração de recursos naturais, alterações climáticas, expansão urbana, agrícola e industrial, aumento da temperatura dos oceanos, tráfico de animais e plantas silvestres e introdução de espécies exóticas. Dessas todas aqui, a gente tendo uma aula de impactos ambientais, eu vou comentar, mas eu quero destacar nessa aula de hoje a questão das espécies exóticas, para você não esquecer. Espécie exótica é uma espécie que ela veio de um outro ambiente, provavelmente pela ação do ser humano, ela veio de outro ambiente, se instalou nesse outro ambiente e ali ela começa a competir com as espécies nativas que moram naquele ambiente e o pior, com espécies que são endêmicas, que a gente só encontra naquele ambiente. E dependendo, a espécie exótica ela é mais forte, se reproduz mais rápido e ela vira uma grande competidora a ponto dela começar a ganhar em território, né, em número de indivíduos, e aí ela gera um risco, porque ela pode fazer uma espécie endêmica desaparecer, tá? Dito isso, pessoal, a gente já se vê na nossa aula de resolução de questões. Um beijo e até mais!